Bom dia a todos. Então, vamos aqui iniciar a nossa aula 4, né, dessa sexta apostila de História, a última aula dessa apostila. Acredito que vocês, pelo tempo, já devem ter até terminado, mas é importante vocês estarem assistindo às aulas para tirar possíveis dúvidas, certo? Hoje nós vamos falar sobre os processos de unificação alemã e vamos falar também sobre a Era Vitoriana. Nós já acabamos de começar falando, nós vamos falar sobre os processos de unificação italiana e alemã e a Era Vitoriana. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos abordar vai falar a respeito da unificação italiana. Pessoal, desde a queda de Roma em 476, que quando a gente estuda lá no início do sétimo ano, né, quando inicia aí o fim da Idade Antiga e inicia a Idade Média, quando vocês estudam quando que surge a Idade Média, em que período, qual é o acontecimento que marca o início da Idade Média? É justamente a queda do Império Romano, lá em 476. Então, desde a queda do Império Romano, né, de Roma, em 476, até o final do século XIX. Olha isso, pessoal. Foram aí muito mais de 1000 anos, porque final do século XIX, nós estamos falando aí de 1800 e bolinhas, certo? Então, percebam que durante todo esse período a Península Itálica, ou seja, que a Itália em si, né, não tinha uma unidade política. Foram uma história de mais de 1000 anos, talvez até quase 1500 anos de história em que Roma vivia ela vivia diversificada, mesmo, né, a própria Itália, a própria Península Itálica, mesmo sendo assim o mesmo povo, não tinha uma unidade política, não tinha um líder político que comandasse toda a Itália. Ela estava dividida, olha, em vários reinos, cidades autônomas e áreas dominadas por estados vizinhos. Então, durante todo esse período que eu citei, a Itália em si, ela vivia ali dominada por diferentes povos, diferentes reinos, diferentes cidades, certo? Após o Congresso de Viena, que nós já estudamos, né, que foi um congresso onde eles se reuniram após a queda de Napoleão Bonaparte, né? Após essa queda eles se reuniram para quê? Para fazer certos acordos, retomar com o absolutismo na Europa e evitar com que novas pessoas se revoltassem, dessem um golpe em algum país, como Napoleão fez. Então, após esse congresso, a Áustria dominou grande parte da região norte, né, da Itália. A região central ficou sob domínio da Igreja Católica, como vocês sabem, né, a Itália preside lá o Vaticano, né, que tem todo esse aparato católico, né, então a parte da região central fica sob domínio da Igreja e os estados do sul formavam o reino das duas Sicílias, sob domínio da família francesa dos Bourbons, enquanto o Piemonte, ao norte, forma com a ilha de Sardenha um reino independente e centralizado. Então perceba aí, ó, como que ficou ainda após o Congresso de Viena. Essa fragmentação, perceba que a Itália está fragmentada. Um grupo domina no norte, outro grupo domina no sul, a Igreja Católica domina na região central. Então perceba que a Itália está fragmentada. Essa fragmentação desagradava os povos italianos. Assim, surgiu um movimento nacionalista. Olha aí, ó, a ideia de nação novamente. Um movimento nacionalista de unificação chamado Risorgimento, que buscava
essa unificação, esse movimento? Buscava fazer uma Itália forte e unida. Então, a intenção aí era fazer ressurgir forte e unida. Agora, uma Itália unificada. Percebam, pessoal, que mesmo a Itália estando fragmentada, existia um movimento, existia um grupo que queria a Itália unida, né? E aí a Primavera dos Portos, que nós também já vimos aí nas aulas anteriores, em 1848, fez com que esse movimento ganhasse força, destacando duas lideranças com interesses distintos. Nós temos entre eles, de um lado, o Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, com planos republicanos. Então, nós temos de um lado esses dois Giuseppe aí, que tinham planos de tornar a Itália uma Itália republicana, uma república, como é o Brasil hoje. E do outro lado nós temos o Conde de Cavour, né, que era o alto funcionário do rei Vítor Emanuel II de Piemonte e Sardenha, com planos monárquicos. Então, de um lado nós temos pessoas com interesse de planos republicanos, de tornar a Itália republicana. De outro lado, nós vamos ver funcionários do próprio rei, né, Emanuel II, com ideias de manter a Itália com planos monárquicos, ou seja, a liderança nas mãos de um rei, de um monarca, né? O exército liderado por Garibaldi, né, que era aquele que defendia o plano republicano, era chamado de Camisas Vermelhas. Libertou diversas regiões, em especial ao sul, né, que estava dominada pelos Bourbons. Já o Vítor Emanuel II conseguiu anexar territórios ao norte, graças ao apoio de Napoleão III, né, que era o sobrinho do Napoleão Bonaparte, e mais tarde também conquistou Veneza. Então, os nacionalistas avançaram para dominar as terras sob o domínio da Igreja Católica, aproveitando-se que a França, que mantinha exércitos na região, teve que retirar seus soldados por conta da Guerra Franco-Prussiana. Assim, Roma foi invadida, tornando-se capital do Estado italiano. Então perceba aí que nós vamos ver então Roma sendo invadida e acabou se tornando a capital do Estado italiano. E naquele tempo, observa, pessoal, aqui ó, o próprio mapa, ó, nós temos a divisão de como eram os reinos, ó. A parte mais branquinha era o reino do Piemonte e Sardenha, mais escurinho um pouquinho, reino Lombardo-Veneziano, depois os estados pontifícios, aí um pouquinho mais escuro, o reino das duas Sicílias, aqui mais ao sul, tá vendo? Sicília aqui era o reino, tudo um reino só. E esse um pouquinho mais claro aqui, os ducados, ó. Então olha como que a Itália, né, a Península Itálica, era toda fragmentada, certo? Toda dividida. E aí Roma vai ser invadida. Olha onde estava Roma, tá, pessoal? Bem no centro da Itália mesmo. Então Roma vai ser invadida, mas essa dominação não foi aceita pela igreja. Claro, pessoal, a igreja que domina ali a região central não vai aceitar isso. O que vai surgir então? Surge então a chamada questão romana, que só viria a ser resolvida com a assinatura do Tratado de Latrão em 1929 por Benito Mussolini. Por esse documento foi criado dentro de Roma o Estado Autônomo do Vaticano, de posse administrativa exclusiva da Igreja Católica. E nesse movimento, o que acontece lá em 1929? Né? Eles criam dentro de Roma um Estado autônomo, que é o Vaticano, que é de posse apenas da Igreja, né? Que é onde o Papa fica, né? Onde o Papa reside e administra toda a Igreja Católica, certo? A unificação alemã. Então aqui a gente falou da unificação italiana, né? Conforme o tempo foi passando, eles foram se unindo, menos a própria região do Vaticano. A unificação alemã. Durante o Congresso de Viena, a Confederação do Reno
foi dissolvida e formada a Confederação Germânica. Bom, vamos entender primeiro o que é a Confederação do Reno e o que é a Confederação Germânica. Aqui à esquerda está dizendo o que foi a Confederação do Reno. A Confederação do Reno foi criada por Napoleão Bonaparte em 1806, após vencer as investidas da Terceira Coligação formada por Inglaterra, Rússia e Áustria contra a França, nas chamadas Guerras Napoleônicas. Assim, através do Tratado de Pressburg, ele reuniu 16 estados germânicos que integravam o Sacro Império Romano Germânico e formou a Confederação do Reno, que passou a ser controlada pela França. Regiões ali que com a Confederação, instaurada por Napoleão, a França passou a controlar. E o que foi a Confederação Germânica? A Confederação Germânica foi uma associação política e econômica dos principais territórios de língua alemã. Então, sempre que vocês ouvirem falar das confederações germânicas, pessoal, a gente está se referindo à Alemanha. Até porque, por que germânico, professor? Se você for olhar como que se escreve Alemanha na língua deles, é Germany. Já viram quando vocês já foram ver aí algum jogo de Alemanha contra alguém na Germany que está escrito? Nunca é Alemanha, já repararam isso? Sim. Então, aí a referência de confederação germânica, eu estou me referindo à Alemanha, tá bom? Poderia ser confederação alemânica, talvez, mas aí seria na nossa língua. Mas como ela é reconhecida, confederação germânica. Essa confederação germânica foi uma associação política e econômica dos principais territórios de língua alemã, criado no Congresso de Viena em 1815, sob hegemonia austríaca, que sucedeu ao milenar Sacro Império Romano Germânico. Olha como era chamado até a Alemanha naquela, o Sacro Império também, como era chamado. Dissolvido em 1806 pelas invasões napoleônicas, certo? Então nós estamos falando aí também que não era só, naquele tempo não tinha só apenas um país, Tinha todo o império que envolvia Roma, as regiões romanas e as regiões germânicas. Era uma confederação fraca, composta por 39 estados, mas que representava apenas os soberanos, não os povos daqueles territórios. Beleza. Então, durante o Congresso, a Confederação do Reno foi dissolvida, aquilo que a França tinha conseguido, a dominação daqueles povos com a Confederação do Reno, foi dissolvida e foi formada a Confederação Germânica, que é o que a gente acabou de aprender, composta por 39 estados, incluindo parte do Reino da Prússia e do Império Austríaco. Em 1934, os estados da Confederação Germânica criaram um plano alfandegário chamado Zoverin, algo assim, que teve como meta a liberdade alfandegária para os 39 estados alemães, garantindo maior liberdade de trânsito entre suas fronteiras internas, facilitando assim o processo produtivo, industrial e o comércio da região. Então, o que acontece aí? Ele cria um plano alfandegário, onde ele vai facilitar aí uma liberdade alfandegária entre os 39 estados alemães. Esse plano favoreceu muito a Prússia, mas desagradou o Império Austríaco, que era basicamente agrário e rival da Prússia. Então olha aí, Prússia e Áustria, rivais, esse plano agrada a Prússia, mas desagrada a Áustria. O que vai acontecer? Em 1862, o rei da Prússia nomeou Otto von Bismarck para fazer a unificação dos territórios alemães. E para isso era preciso conquistar 2 ducados, territórios com características feudais sob domínio de um duque ou duquesa. Entenderam o que são ducados? É um território, ainda com características feudais, que era dominado por um duque ou uma duquesa, que era de posse da Dinamarca. Então, para fazer a unificação desse território, era preciso conquistar esses 2 ducados, que era de posse da Dinamarca. Com o apoio da Áustria, conseguiram a conquista dos territórios, mas na hora de repartir os territórios, não houve um consenso, fazendo com que a Áustria declarasse guerra contra a Prússia.
Esse conflito terminou com a vitória da Prússia após receber apoio dos estados alemães do norte, resultando num acordo de paz entre os dois lados em 1866. Em 1870, a França, sob o domínio de Napoleão III, declarou guerra à Prússia, dando início à Guerra Franco-Prussiana. Então, Guerra Franco-Prussiana, que durou quase 10 meses, que nós já até citamos aí em outras aulas, foi iniciada lá em 1870, né? Durou aí 10 meses, né? De julho a maio de 71, e foi chamada de Guerra Franco-Prussiana, porque foi uma guerra entre França e Prússia. Apesar do grande desejo de expansão, o imperador francês não conseguiu a vitória. Claro, né, pessoal? A França queria expandir o seu território, mas não conseguiu ali, né? E ao contrário, diante da união de todos os estados alemães, porque a Prússia estava junto com os alemães, os exércitos de Napoleão III foram vencidos e ele foi preso. Então, a França não conseguiu vencer a Guerra Franco-Prussiana. Além das batalhas, a França perdeu o território da Alsácia-Lorena, que era um território da França, né, que com essa guerra ele acabou perdendo, deixou de ser de posse da França. Olha lá, ó, uma região de grande relevância devido à concentração de recursos como carvão e ferro, essenciais para a reestruturação de uma economia na indústria e no início do século XX. Então a França perde esse território rico em carvão e ferro, que era essencial naquele tempo. Após o sucesso na Guerra Franco-Prussiana, no ano de 1871, os territórios alemães foram unificados sob o domínio do rei da Prússia, Guilherme I, que, com o apoio de Bismarck, foi declarado imperador da Alemanha, dando início ao Segundo Reich. Segundo Reich é como se fosse o segundo reinado daquele período, né? O Segundo Império, certo? Então nós vimos aí, ó, que após a Guerra Franco-Prussiana, com Guilherme I, que era o rei da Prússia, consegue a unificação dos alemães, né, da Alemanha em si, inicia aí o Segundo Reich. A Inglaterra vitoriana. A Inglaterra teve o seu trono ocupado entre 1837 e 1901 pela Rainha Vitória. Por isso esse período também é chamado de Era Vitoriana. Então, ouviram falar na Era Vitoriana da Inglaterra? Foi aquele período em que a rainha que governava a Inglaterra era uma rainha chamada Vitória. Nesse tempo, o que teve? Ó, o país se manteve como a principal potência mundial, com um estado forte e uma poderosa marinha mercante. O que é uma marinha mercante? É aquela marinha que não é dedicada exclusivamente à guerra, mas ao mercado também, né? Então não era só uma marinha dedicada à guerra. Até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, vigorou no mundo um período de relativa tranquilidade quanto a conflitos de grande porte entre Inglaterra e outros países. Graças à hegemonia britânica, e aí toda vez que eu falar de povos britânicos, eu estou falando dos ingleses, da Inglaterra, tá bom? Então, graças à hegemonia britânica, nos campos militar e econômico, não era visto como interessante aventurar-se em um confronto contra os ingleses. Então, como a Inglaterra, pessoal, ele tinha uma hegemonia. Quando eu falo em hegemonia, eu estou falando daquela pessoa que vamos supor, a Inglaterra tinha hegemonia nos campos militar e econômico, ou seja, ela era forte no campo militar e econômico, era uma potência no campo militar e econômico. Aí eu pergunto, sendo a Inglaterra uma potência no campo militar e no campo da economia, você acha que alguém teria interesse em se aventurar em qualquer confronto contra os ingleses? Claro que não, porque eles sabem, entrar em guerra contra os britânicos, contra os ingleses, eles que são fortes militarmente, são fortes economicamente, é ruim, vou fugir disso. Então, mesmo diante do crescente desejo expansionista da Prússia, né, lá na Alemanha, e do revanchismo bélico entre franceses e alemães. Então, mesmo diante disso, a Inglaterra se mantém aí até um certo tempo hegemônica na Europa e
e acaba afastando qualquer motivo ou qualquer interesse de haver aí alguma guerra contra os ingleses. O Estado britânico ainda teve que frear o movimento nacionalista irlandês. Por quê? Sendo a Inglaterra um país de maioria protestante, a Irlanda era de maioria católica. Olha aí, relembrando a reforma protestante, certo? Do que vocês estudaram ano passado. A Inglaterra acabou se tornando a maior parte protestante, né? Já a Irlanda era a maior parte católica. Então, os ingleses eles queriam frear esse movimento nacionalista deles, porque esta reivindicava sua independência em relação à Inglaterra. Internamente, a era vitoriana também foi marcada pela conquista para a classe operária de leis trabalhistas e maior participação política. Olha como foi relembrada a era vitoriana também. A era da Rainha Vitória também foi marcada para a classe operária. Por quê? Porque foi implantada aí leis trabalhistas e maior participação política. No campo produtivo, o país era praticamente uma hegemonia no comércio de produtos manufaturados. Manufaturados, aqueles produtos feitos, produzidos com a própria mão, né? Sem a necessidade aí de máquinas para isso. Havia grande preocupação em produzir mercadorias cada vez mais rápido para atender o mercado consumidor. Mas, a partir de 1865, com o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos, para proteger sua produção nacional, iniciaram o aumento da tarifação sobre produtos de outros países. O mesmo ocorreu com a Rússia e a França. Dessa maneira, desmotivavam a compra de importados, protegiam e aumentar a compra dos produtos nacionais. E aí o que vai acontecer? Né? Eles acabam sendo desmotivados de importar produtos, de trazer produtos de fora, e aí eles acabaram aqui protegendo e aumentando a compra dos produtos nacionais. As práticas de proteção alfandegárias acabaram por gerar uma maior concorrência entre os países industrializados, obrigando muitas empresas de um país a fundirem-se, aumentando seu capital para a compra de máquinas mais eficientes e modernas. Então, o que até então, né, eles apenas viviam ali com uma produção de produtos manufaturados, agora eles vão se sentir pressionados, né? Vão ver a necessidade agora de compra de máquinas mais eficientes e modernas, justamente porque eles precisam precisam de um aumento de capital, né? Prática essa ocorrida com maior intensidade na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esse ganho de força acabou por monopolizar muitos mercados, uma vez que o produto final era produzido a um custo baixo, de forma rápida e boa qualidade, impossibilitando a concorrência de outras empresas menores e de outros países. A partir de 1870, a dinâmica empresarial foi se intensificando e a chamada livre concorrência passou a conviver com a expansão do capitalismo monopolista. O que significa monopolizar? Né? Monopolizar muitos mercados é eu tornar aquele mercado exclusivo para mim, certo? Né? Tornar aquele capital exclusivo a mim. Dessa forma, o advento de novas máquinas, matérias-primas, ferramentas de administração e de gestão de trabalho levaram a uma produtividade nunca vivida. Foi necessário, então, buscar novos mercados consumidores e produtores de matérias-primas. Para isso, não só a Inglaterra, mas todos os países em desenvolvimento industrial acirraram suas corridas imperialistas, principalmente sobre a África e a Ásia. O que está dizendo aqui? Que com isso, pessoal, com esse crescimento, eles acabaram tendo que encontrar nova fonte de matéria-prima, né? Justamente para obter aí uma produtividade nunca vivida, né?
a necessidade de buscar novos mercados consumidores, novos produtores de matéria-prima, e aí não só a Inglaterra, mas vários outros países que estavam em desenvolvimento industrial, eles meio que criaram uma certa corrida de impérios, digamos assim, corrida imperialista, principalmente uma corrida para ir, digamos assim, em conquista sobre a África e a Ásia, né, que era rico em matérias-primas, ok? Nós vamos ver que, inclusive, isso vai gerar aí várias guerras no século XX, né? Que acredito que vocês só vão estudar no ano que vem, né, no 9º ano, né? Que vocês vão ver que essa corrida imperialista vai resultar na Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, né, onde vários países em busca de império, um se alia contra outros e aí acaba gerando aí uma guerra entre eles, mas isso são cenas dos nossos próximos capítulos, ok, pessoal? Atividades parte 6, vamos lá. Pinte bem colorido de azul a opção que melhor preenche o espaço da seguinte frase: a respeito do processo da unificação italiana, sabemos que o território da Península Itálica estava dividido e essa fragmentação desagradava os povos italianos. Assim surgiu um movimento nacionalista de unificação chamado... Alguém entrou ou alguém saiu? Então, a unificação italiana, né, surgiu um movimento nacionalista. Então foi chamado de quê? O que completa aqui? Foi chamado de risorgismo ou de comparsa? Você vai pintar de azul aqui a figura que completa essa frase. Depois, número 14. Pinte bem colorido de amarelo a opção que melhor preenche o espaço da seguinte frase: durante o processo de lutas para a unificação italiana, um personagem ganhou destaque, tornando-se uma das mais notáveis figuras do seu evento histórico. Seu nome é Eros Ramazzotti, Roberto Baggio, Luciano Pavarotti ou Giuseppe Garibaldi? Juntamente com Giuseppe Mazzini, tinha planos republicanos e liderou um exército chamado Camisas Vermelhas. Tá bem facinho essas daí, hein? Só pintar de amarelo aí. E depois na 15, a mesma coisa, agora de vermelho. Qual frase você tem que completar aqui, ó? Durante o processo de unificação italiana, os nacionalistas avançaram para dominar as terras sob o domínio da Igreja Católica. Aproveitando-se que a França, que mantinha exércitos na região, teve que retirar seus soldados por conta da Guerra Franco-Prussiana. Dessa maneira, Roma foi invadida, tornando-se capital do Estado italiano, mas essa dominação não foi aceita pela Igreja Católica. Estas, antes dona daquela terra, dando início ao que ficou conhecido como... Como ficou conhecido aí, ó? Questão de Roma, questão de honra, guerra católica ou guerra santa? Tá fácil também, só vocês voltarem no texto. Pinta aí de vermelho na opção correta. Depois vem a letra 16, a número 16, perdão. As opções abaixo trazem uma definição para o termo Zollverein, que a gente falou sobre esse Zollverein aí. Porém, apenas uma delas está correta. Descubra e assine. Apenas um está correto. O Zollverein se refere ao quê? É o nome dado à aliança aduaneira que teve com meta a liberdade alfandegária para os 39 estados alemães, e o que favoreceu a liberdade entre as suas fronteiras internas. Vai lendo. Ou o Zollverein é o nome dado ao conflito entre Prússia e Áustria pela posse de 2 ducados, ou é o nome dado à aliança aduaneira que teve como meta a restrição de liberdade alfandegária para os 39 alemães. Você percebe que a diferença da primeira para a terceira é que a primeira está falando que teve como meta a liberdade alfandegária. Aqui está falando que teve como meta a restrição alfandegária. E aqui fala a respeito do conflito entre Prússia e Áustria. Qual que é o correto? Marca aí um X, apenas um está correto. Após a vitória
na chamada Guerra Franco-Prussiana, ocorrida 19 de julho de 70 e 10 de maio de 71, a Prússia venceu os exércitos de Napoleão III em 71 e anexou o território de Alsácia-Lorena. Pinte de preto a estrela que mostra por que essa região tinha grande relevância. Muito facinho, pessoal. Nós temos aqui 4 estrelas, e cada estrela com uma frase, e você vai pintar de preto apenas a estrela apenas a estrela que vai indicar o porquê que essa região tinha tanta relevância, né, para os franceses, né, que foi a França que perdeu a Alsácia-Lorena e a Prússia que anexou o território, né, que se anexou, que acabou se apossando daquele território. Então é só vocês voltarem lá no texto e confirmar aqui por que essa região ela era tão importante. 18. Complete corretamente a frase. A partir de 1870, a dinâmica empresarial foi se intensificando e a chamada livre concorrência passou a conviver com a expansão do capitalismo monopolista. Dessa forma, o advento de novas máquinas, matérias-primas, ferramentas de administração e de gestão de trabalho levaram a uma produtividade nunca vivida. E aí? Complete aí de acordo com o texto. O que vem dizendo a seguir? Volta lá no texto. Questão 19. A Inglaterra teve seu trono ocupado entre 1837 e 1901 pela rainha... Qual rainha? Rainha Maria, Rainha Joaquina, Rainha Carolina ou Rainha Vitória? Não preciso nem terminar de ler o restante, a gente já sabe de quem está falando, né? Só marcar aí um X, né, da palavra da rainha que melhor completa aí a questão 19. E questão 20, vamos lá. A partir de 1870, a dinâmica empresarial foi se intensificando e a chamada livre concorrência passou a conviver com a expansão do capitalismo monopolista. Dessa forma, o advento de novas máquinas, matérias-primas, ferramentas de administração e de gestão de trabalho levaram a uma produtividade nunca vivida. Nós acabamos de falar aí assim. Por isso, não só a Inglaterra, mas todos os países em desenvolvimento industrial acirraram suas corridas imperialistas, principalmente sobre a... Então, aonde que eles acirraram a corrida imperialista? Quais regiões? Parte central da América do Sul e sobre o Japão, África e Ásia, Península do Yucatán, grande produtora de ferro e carvão, parte do norte do Brasil, devido à grande quantidade de recursos naturais da Amazônia, e sobre a Ásia, em virtude da grande tecnologia presente no continente. Enfim, tá muito facinho essa 20. Não precisava nem voltar no texto, você já sabe qual é a resposta correta aí. Quais regiões que eles acirraram a corrida imperialista. Certo, pessoal? E aí, finalizamos aqui a nossa aula. Antes de finalizar as atividades, né, não esqueça, aqui no final nós temos uma autoavaliação, que é uma avaliação de nós mesmos, né? Respondam para a gente saber certinho o que vocês estão achando, né, dessas aulas, né, das apostilas. Ó, na 21, quais atividades você considerou mais fáceis e mais difíceis e por quê? Escreva aí. Pelo menos eu achei a atividade mais fácil por causa disso e disso. E eu achei a atividade tal mais difícil por conta disso, daquilo outro. Ponto. 22. Algum ponto da apostila não ficou claro para você? Qual? Escreva aí. 23. Você saberia apontar exemplos da atualidade, considerando o que você aprendeu na apostila? Se sua resposta for sim, escreva. Essa 23 aí se você tiver algum exemplo do que nós estudamos que reflete a atualidade e você conseguir me dar esse exemplo, você pode escrever. Se você não conseguir, não tem problema. E a 24, você vai avaliar aí a sua compreensão dos assuntos tratados nessa apostila. Se foi excelente, você não teve nenhuma dificuldade, você marca a letra A. Ah, não, foi boa, eu tive algumas dificuldades, mas eu consegui resolver. Então marca a letra B. Ah, não, foi regular, foi difícil compreender certos conceitos e fazer os exercícios. Ou então, nossa, foi ruim, tive muita dificuldade, tanto nos textos para a leitura quanto nos exercícios. Essa autoavaliação, pessoal, é muito importante para a gente saber onde vocês estão errando, por que vocês estão errando, ou o que vocês estão tendo mais facilidade ou não. Justamente para a gente
pensar aí na nossa próxima apostila. Alguma dúvida? Ô, Cameron, Oi. Cameron, Sim. um monte de gente botou presente lá no grupo, mas não tá aberto pra mandar aula. Ah, mas você vai botar o vídeo no grupo ainda. Sim. É, E se você vai botar o vídeo? oi? Já pode sair, Cameron, então? Não, então, aí eu vou parar assistindo e em seguida, né, eu faço a edição, posto no YouTube e coloco lá. Caso vocês que estão aqui ainda assim tenham dúvida, pode voltar no vídeo sem problema nenhum, ok? Mas aqui algum Uhum. entre vocês ficou. Eu sei, pessoal, novamente, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu sei que são conteúdos, às vezes, que tem detalhes demais. Possa ser que lá na autoavaliação vocês vão colocar, olha, esse assunto aqui não ficou muito claro, esse assunto aqui eu não entendi muito bem. Pode ser que isso aconteça, mas porque são acontecimentos que um acontecimento gera o outro, né? E é importante a gente rever e relembrar, ver e compreender melhor. Mesmo que vocês não consegui decorar aquilo tudo, não é para decorar. Basta a gente saber como que estava a Europa no século XX, tudo isso que nós falamos. Falamos da unificação da Itália, vivia aí fragmentada. Falamos da unificação da Alemanha, que vivia lá, que teve lá com a Áustria, né, em guerra contra a França. Falamos do Império da Rainha Vitória na Inglaterra, certo? Na Inglaterra? Eu até esqueci, olha só, tá vendo? Até a gente erra, pessoal, até a gente confunde. Nós falamos aqui, ó, isso aí da Inglaterra vitoriana, né? Então, tudo que a gente vai vendo, a gente vai refletindo para a gente compreender. Resultando, finalizamos o século XIX de praticamente toda a Europa numa corrida imperialista. E vocês vão ver que no século XX essa corrida imperialista, como eu já citei, vai causar, vai promover aí revoltas e guerras entre países europeus. Ok? Vamos finalizar então a nossa aula aqui. Vocês estão liberados para sair. E pessoal que estiver me assistindo do YouTube aí no grupo do WhatsApp, se tiver dúvida, podem perguntar. Ok? Muito obrigado. Você já anotou o nome? Já.